Fala galera ligada no Pick and Roll Brasil. Depois de Kobe Bryant, depois do Tim Duncan, agora é a vez do Kevin Garnett anunciar sua aposentadoria da liga. Mas a gente está falando de uma aposentadoria, não é de um jogador qualquer. Pode não ter sido campeão como Kobe, como Tim Duncan, mas o Kevin Garnett foi provavelmente mais revolucionário que os dois para a história da NBA. Estamos falando do primeiro jogador em muito tempo e depois do primeiro de muitos, aquele que abriu as portas para os jogadores que tentaram a sorte saindo da high school para a NBA diretamente, sem passar pela universidade. Estamos falando daquele jogador que logo no seu segundo ano ganhou um contrato tão gigantesco que originou muitas disputas entre donos de franquias e associação de jogadores. Inclusive foi um dos fatores para o lockout de 98 e 99. A política de cap começou a ser muito mais rígida. Depois do jogador que dentro de quadra foi revolucionário. Ao lado do Stephon Marbury primeiro, depois ao lado de jogadores que nos deu a impressão de, pelo menos para os torcedores de Minnesota Timberwolves, de haver um Big Three em quadra, mesmo quando se tratava do Wally Szczerbiak e do Terrell Brandon como companheiros. E em 2003, 2004, finalmente, com o Sam Cassell e Latrell Sprewell, o time teve a melhor campanha da Conferência do Oeste e só não foi à final da NBA por uma lesão do Sam Cassell de maneira até inusitada. E nos detalhes acabamos perdendo para o Los Angeles Lakers, time que tinha muita condição de ser campeão, tinha um matchup muito favorável na minha maneira de ver contra o Detroit Pistons aquele ano, embora tivesse sido um time sensacional, o time de Detroit. E depois de 2004 o time nunca mais voltou a ser o mesmo. A franquia passou por momentos péssimos, algumas trocas ou escolhas de draft totalmente inexplicáveis por parte da direção, e agora finalmente estamos encontrando o caminho. Depois de nos iludirmos com Kevin Love, finalmente temos um futuro concreto com Karl Anthony Towns, com Andrew Wiggins e agora sob o comando do Tom Thibodeau. Kevin Garnett saiu de Minnesota, foi para o Boston Celtics, onde logo de cara conseguiu ser campeão ao lado do Paul Pierce, do Ray Allen. Foi fundamental para a conquista, foi eleito jogador de defesa da liga na temporada e depois esteve sempre brigando pelo título, com o LeBron James se juntando ao time de Miami. Ficou mais complicado para o KD voltar a ser campeão, mas o Celtics sempre esteve na elite da Conferência do Leste. E o Garnett, de inúmeras maneiras, revolucionou o jogo. Kevin Garnett, hoje a gente fala de Draymond Green, do Giannis Antetokounmpo, a gente fala de vários jogadores que são altos e que são versáteis, que podem proteger o aro, que tem 2,10 metros ou mais, tem capacidade de proteger o aro, de jogar dentro do garrafão, usando força, mas também usando categoria, mas quando vão para o perímetro, são capazes de arremessar de fora, de defender. Não importa a altura do jogador que está sendo marcado. Kevin Garnett foi o precursor de tudo isso. Embora ele não tivesse um arremesso de 3 tão eficiente como o do Anthony Davis, como o de outros jogadores, o Draymond Green, Kevin Garnett tinha um bom jumper de média distância e de vez em quando matava suas bolas de 3. Eu lembro até hoje quando o Garnett jogou de shooting guard, jogou na posição 2 uma partida contra o Lakers porque o Wolves estava totalmente desfalcado. E o Kevin Garnett jogou na posição 2 e não fez feio. Fez, se eu não me engano, esteve muito perto de um triple-double na partida. Kevin Garnett foi o precursor de todos esses jogadores versáteis. E assim como o Tim Duncan foi o jogador mais vitorioso dessa geração de jogadores na posição 4, com o Dirk Nowitzki, o Chris Webber, era para você ir como ala pivô, principalmente na Conferência do Oeste, do All-Star Game, você tinha que estar jogando muito. E o Kevin Garnett sempre ia como titular. Foi o jogador que marcou a época, levou o Minnesota Timberwolves 8 anos seguidos aos playoffs e merecia mais do que ninguém o título em Boston, título que ele dedicou aos fãs em Minnesota. E depois o Celtics, uma medida visando o futuro,
mandou o Kevin Garnett e o Paul Pierce para o Brooklyn. Eles foram para o Nets, onde tiveram contribuições de maneiras distintas. O Kevin Garnett contribuindo mais com a experiência, orientando os jogadores jovens de garrafão e já jogando como pivô, sendo um instrutor dentro de quadra da defesa. Ele comandava todas as rotações defensivas, enfim, ajudava de outras maneiras que não foram com números, mas sim, maneiras igualmente importantes. E depois disso, veio aquilo que eu já não esperava. Ele voltou a Minneapolis, voltou ao Minnesota Timberwolves, e na volta dele, acredito que eu chorei tanto quanto naquele jogo 6 contra o Lakers em 2004. Ver o Kevin Garnett de volta foi algo que simbolizou muito. Não havia transmissão em nenhum lado e eu não tinha League Pass. Assim, não deu tempo de fazer o League Pass e eu tive que recorrer a outros meios para ver essa partida, porque eu não podia perder aquele momento. E ver o Garnett com aquele uniforme, com as cores do Wolves outra vez, foi algo único. E depois o efeito que ele teve orientando o Wiggins primeiro e depois o Karl Anthony Towns já na sua segunda temporada de volta ao Wolves. Kevin Garnett pode não ter ajudado com números ofensivamente, já não ajudava, já não tinha mais condições físicas para impor toda a sua categoria, sua inteligência, mas defensivamente ainda ajudou muito. E é uma pena que a gente não tenha visto uma partida de despedida como o Kevin Garnett realmente merecia. Por tudo que ele fez pelo Wolves, por tudo que ele fez pelo basquete, eu pude ver as reações da galera hoje falando da aposentadoria do Kevin Garnett. E, obviamente, tem muita gente que não gosta dele, da maneira de jogar dele. Alguns jogadores também, eu vi, por exemplo, o Enes Kanter provocando, mas o que não dá para deixar de dizer é: Kevin Garnett foi revolucionário, foi muito à frente do seu tempo, e hoje, se a gente vê alguns jogadores com essa versatilidade, com essa diversidade para contribuir dentro de quadra, mas principalmente com essa paixão que a gente vê alguns jogadores dentro de quadra, isso se deve muito ao Kevin Garnett. O basquete deve muito ao Kevin Garnett, e principalmente os torcedores do Timberwolves e do Boston Celtics. Os do Celtics, pela ajuda, pela grande contribuição a acabar com um jejum tão longo de títulos. Vi muita gente dizendo que se tornou torcedora do Celtics pelo Kevin Garnett, e os do Minnesota Timberwolves não tenho o que falar. Porque se a franquia um dia chegou a ter relevância e se manteve na NBA, todo mundo sabe quanto é difícil o time de mercado pequeno se manter na liga. Se o Timberwolves até hoje está na liga, se deve muito ao Kevin Garnett, e aqui fica o meu agradecimento por tudo que ele fez, e em nome dos torcedores do Timberwolves, dos torcedores do Celtics e dos fãs de basquete. Obrigado por tudo, Kevin Garnett, e queremos ver você de volta, ajudando a franquia de inúmeras maneiras. Você já esteve dentro de quadra, você sabe o que o time precisa para voltar ao caminho das vitórias. Obrigado e, enfim, eu vou ficar por aqui porque é difícil até conter a emoção. Torcedor que já passou por tanta coisa, que já sofreu tanto, ainda mais torcedor de um time como o Timberwolves, que sofre mesmo. Então eu fico por aqui para não, né? Para não... É complicado, galera, mas obrigado, KD. Obrigado, e o basquete agradece muito por ter tido um jogador como você, e que venham muitos outros jogadores que não sejam iguais ao Kevin Garnett, mas que alterem, que afetem o jogo, que mudem o jogo para melhor de uma maneira tão positiva como o Kevin Garnett mudou. Beleza, galera? Obrigado para quem acompanhou esse vídeo até o final, e assinem nosso canal do Pick and Roll Brasil. Quem ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, inscreva-se, e a gente vai estar continuando com prévia da temporada da NBA, da temporada 2016-2017 da NBA, e vamos falar sobre muita coisa legal assim.